Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Conter e hoje eu vou passar para vocês algumas informações que vocês devem saber antes de viajar para a Islândia, como visto, voos, moedas. Vamos lá? Para viajar para a Islândia, você deve pensar, pô, eu preciso de visto para entrar lá. Na verdade, não. Toda vez que você pensa, vou viajar para algum lugar fora do país, fora do Brasil, será que eu preciso de visto? Acho que sim, né? Para a Islândia, não. Na Islândia, o visto não é obrigatório, porém você precisa de passaporte com pelo menos 5 ou 6 meses antes do vencimento. A não obrigatoriedade pelo visto já ajuda muito para quem quer ir para a Islândia. O segundo passo agora é moeda. A Islândia fica lá perto da Europa, então eu vou levar euro. Tá, você pode levar euro, mas você vai ter que trocar. Lá na Islândia, nas empresas, nos mercados, eles não aceitam euro. Eles têm uma moeda própria, que é a ISK, que é a coroa islandesa. Então você tem que ter essa moeda para fazer qualquer tipo de compra lá, se você quiser pagar em espécie, ou você pode usar seu cartão de crédito, mas você vai pagar várias taxas em cima, né? Você vai pagar em outra moeda, tem a conversão do banco, que vai ser a que eles quiserem. Acho que não vale muito a pena. Então, talvez seja mais viável você trocar o seu dinheiro por coroa islandesa. Legal, mas o que eu vou trocar? Vou trocar reais por coroa islandesa? Aqui no Brasil você não vai encontrar, pelo menos eu não encontrei, alguma casa de câmbio que trocasse real por isques. Se você pesquisar bem, talvez você encontre alguma coisa, mas todas que eu fui e não deu. Caso vocês encontrem alguma casa de câmbio, deixa aqui nos comentários para ajudar os próximos viajantes, as pessoas interessadas em ir para a Islândia. Eu estou em São Paulo e em São Paulo eu não achei nenhuma. Então vale a pena aí, se vocês acharem, postarem aqui embaixo. Algumas casas de câmbio sugeriram levar euro ou dólar e trocar esse dinheiro na Europa por coroa islandesa. Já que não existe voo direto São Paulo-Islândia, uma parada na Europa se torna praticamente obrigatória. Lá no aeroporto ou em alguma casa de câmbio de rua, você pode trocar seu dinheiro por coroa islandesa. Outra sugestão é você trocar esse dinheiro direto, esse dólar ou euro, trocar direto no aeroporto da Islândia, no aeroporto de Keflavik, que é o aeroporto de entrada na Islândia, que fica na região de Reykjavik, que é a capital da Islândia. No meu caso, eu troquei reais por euro na minha agência bancária e lá em Reykjavik, no aeroporto, na verdade, de Keflavik, eu fui na casa de câmbio do aeroporto e troquei esse euro por isques, que são as coroas islandesas. Então, até o momento a gente sabe que não precisa de visto, apenas passaporte, e que a moeda lá é isque, nada de levar euro ou dólar. Tá, e como que eu faço para chegar na Islândia? A opção de ir para a Islândia é pelos Estados Unidos ou Canadá. Você pode até encontrar passagens mais baratas. O problema é, para quem não tem visto canadense ou americano, a coisa começa a ficar inviável. Então, no meu caso, eu ainda não tinha visto americano, nem canadense. Então, eu escolhi a rota pela Europa. O custo vai ser um pouquinho maior, mas se você conseguir pesquisar bem, pode ficar elas por elas. Então, cuidado quando te ofertarem voos pelos Estados Unidos, se você não tiver visto. Ou, se não, você pode também ir para a Europa. Tem várias opções de países que fornecem voos até a Islândia, como por exemplo França, Espanha, Alemanha, Portugal. Então vale a pena você pesquisar direitinho qual fica mais viável. Existem algumas companhias aéreas que fazem o voo para a Islândia a partir da Europa. Eu vou listar para vocês aqui algumas e vou deixar também o site delas aqui nos comentários, dessas empresas que fornecem voos para lá. A mais conhecida empresa é a Iceland Air, que é essa daqui. A Iceland Air é uma empresa como uma Gol ou uma TAM aqui do Brasil. Na Europa existe a opção das empresas low cost, são empresas de baixo custo, mas é preciso pesquisar sobre essas companhias aéreas. Algumas cobram taxa extra para bagagem de mão, outras não te oferecem nem água, você paga a água que você vai beber no voo e não te deixam entrar com água também. E muitas companhias não têm voo por todos os meses ou uma gama reduzida de voo. Porém, geralmente, várias empresas só têm um voo por dia para a Islândia e algumas um voo a cada 2 dias. Então vale a pena pesquisar bem na época que você quiser ir para lá, para não ter nenhum imprevisto, nenhum problema na sua viagem. Uma coisa que interfere bastante na viagem são as condições climáticas. Na Islândia venta muito, então é normal lá ventos de 70, 90, 100 km por hora. Geralmente tempo fechado também. Alguns voos podem atrasar. O meu voo de ida foi normal, mas o meu voo de volta atrasou
aproximadamente 4 horas. Devido a essas condições climáticas, vale a pena vocês pensarem em uma folga maior de horário entre os países que vocês farão conexão, para não ter nenhum problema de perda de voo. O aeroporto lá da Islândia, de Keflavik, é muito bem organizado, tem atendentes que falam inglês, podem tirar suas dúvidas, tem banheiros limpos, tem Wi-Fi gratuito, tem casa de câmbio no térreo. Geralmente quando você aluga um carro, no local de desembarque, a empresa que você alugou já tem um representante te esperando ali. Na saída do desembarque à direita, você tem uma lojinha onde é possível comprar lanche, é possível comprar algumas besteirinhas e também o chip para você colocar no seu celular para ter 3G, 4G e poder se comunicar. Poder usar o GPS do seu celular, com mapas, Google Maps. Vou falar mais para frente sobre isso também. Então, é possível comprar algumas coisinhas ali. À esquerda dessa saída do desembarque, você tem a casa de câmbio e também sanitários, locais para aluguel de carro ou se não, contratação de passeios. E é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês, mas caso tenha alguma dúvida, algum comentário, deixe aqui embaixo. Curtam o vídeo para ajudar o nosso canal. Também se inscrevam no canal para acompanhar as outras novidades, outros vídeos que eu vou postar. É isso aí. Um abraço. Até mais.